Graça e paz, igreja. Boa noite. Saudade daquela época que quando vinha o visitante a gente constrangia ele, né? O visitante será bem-vindo. Esse ano nunca mais voltava. Meu Deus, não está passando tanta vergonha. Brincadeira. Mas é verdade. Irmãos, estou bem leve hoje, estou bastante feliz. E você? Pergunta para o vizinho, você está feliz, vizinho? Irmãos, está feliz não? Está meio roxo, está com uma cara de sapo, fala. Você está com uma cara de crocodilo. Fala comigo, filho, fica bem. Cara de traquinas, melhora essa lataria, filho. Vamos ficar bem, tudo que come palavra de Deus. Meu Deus do céu, você podia estar em tanto lugar, você escolheu estar aqui, amém? Jesus amado, não tem como vir para cá cristão, não dá. Prefiro deixar a tristeza de lado, amém? Eu queria falar de um tema hoje com vocês, um tema que Deus tem colocado no meu coração já faz bastante tempo já, e nós passamos parte por ele, mas eu digo que foi em parte, e revisitei algumas coisas, eu queria falar um pouco sobre igreja, sobre a igreja de Jesus. Nós falamos um pouco no ano passado, mas foi muito pouco ainda. Irmãos, eu comecei a fazer um estudo lá em Iracema, para sobre isso, sem brincadeira, irmãos. Dá uma vontade de pegar umas 5 horas assim, aí a gente fica aqui, sabe? 5 horinhas, só hablando, só falando de igreja, tranquilo e calmo, só nos divertindo, né? Eu digo que é divertido porque você consegue imaginar Jesus ensinando o pessoal cristão? Imagina, não, vamos imaginar, Jesus chega lá na Galileia, aí reúne os discípulos, não, vou falar do Pai aí, né? Falar do Pai, né? Fazer o que não falar. Dá para imaginar Jesus cristão? Será que ele vinha animadinho? Será que ele vinha felizão? Será que ele vinha, nossa, essa galera toda aqui? Não, Jesus, eu acredito que ele estava no seu coração sempre bem. E sabe o que entristece os nossos corações? Adivinha? A ausência de Deus. Não tem como você estar cheio de Deus e estar triste. Não tem como. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma fase, amém. Eu não estou dizendo de algo pontual, mas viver uma vida murcha, não dá, não. Não dá. Eu queria falar de um tema que alegra muito o meu coração, que é a igreja. E aí você vai fazer mais uma perguntinha para o vizinho, ó. Pergunta para o vizinho. Você é igreja? Pergunta. Será? Você é igreja? Será que você é igreja? Um dia chuvoso como esse, um dia choveu forte, né? Mas uma chuva forte, uma chuva bem forte. E nós escolhemos ser igreja como outros. Então eu queria desmistificar algumas coisas. Eu me lembro de um irmão que foi professor nosso de teologia, foi professor na Dominical, Marina Neuza, rapaz, o homem era uma máquina. Não morreu, graças a Deus. Ele é uma máquina de ensino. Ensinava demais, uma maestria. Mas de repente, do nada, ele chegou lá, quer saber? Eu não vou mais para a igreja porque eu sou igreja, vou congregar em casa. Por quê? Lá em Mogi das Cruzes, minha esposa que está ali, ela sempre lembra disso. Eu falei, mas como pode? E eu comecei a ficar meio revoltado. Eu falei, esse homem não podia fazer isso de jeito nenhum. Esse homem não podia fazer isso de jeito nenhum, não tem como, impossível, improvável. Eu falei, não, porque tive uma revelação, sabe? Eu queria desmistificar algumas coisas, encorajar você nesse ano de 2026 a ser mais igreja do que você
explicar algumas coisas, eu vou focar nisso, irmãos. O tema nosso seria: você realmente é a igreja? Você é a igreja de Deus? Porque para a igreja de Deus nós temos alguns critérios, nós passamos por alguns critérios à luz das Escrituras. Eu queria ir junto com você em alguns textos e nós vamos ler junto, porque meu objetivo não é fazer você chorar, amém? Amém? Você quer chorar, você pode ir no show de stand-up, você vai chorar de rir. Meu objetivo não é fazer você se arrepiar, meu objetivo é fazer com que você tenha entendimento, é fazer com que o Espírito Santo toque em você e fale: cara, se eu tenho igreja, eu preciso ser mais igreja. E isso não vai vir através de eu gritar: receba a igreja. Não é isso. Vai vir através do entendimento. É o entendimento. O que muda a nossa vida é o entendimento. Cara, eu entendi. Eu me lembro que eu fiquei 3 dias de voluntário na clínica de recuperação, junto com o pessoal lá. Tirei férias do trabalho. Fiquei 3 dias lá. Minha esposa assinou a carta de euforia, a vara de soltura. Me deu permissão para tomar banho de sol, outras coisas, mas ela liberou. Falou: pode ir, seja bênção na mão daqueles homens lá. Amém. Irmãos, nós ficávamos lá das 8 da manhã até as 2 da madrugada. 3 dias, irmão. 3 dias. E café. Café atrás do outro. E aí eu descobri uma coisa. A galera que estava lá, eles estavam lá por obra da casa. É verdade, ele estava lá por obra da casa. Quando eu falo isso, claro que eu estou sendo irônico. Por quê? Porque eu achava interessante que alguns comportamentos se repetiam. Um deles é: eu não tenho problema nenhum. Meu tio que fez isso comigo, o outro lá que. E ali ninguém tinha culpa de estar na clínica de recuperação. Todos dependentes químicos, ou alcoolismo, ou enfim, outras. Mas ninguém era culpado. Um ou outro só que fala: cara, eu me enfiei, eu me joguei, E a gente é assim, se a gente não entender o tamanho da gravidade da nossa doença, a gente não vai tratar. Fiz a ressonância e deu lá: ó, abre o olho, senão vai virar hérnia. O quê? Só pedir socorro para a fisioterapeuta. O que eu quero dizer com isso? Se você não entender o tamanho da gravidade daquilo que você está vivendo, não tem por que você mudar. Por que eu vou mudar algo que eu não sei que realmente está ruim? Por que eu vou mudar um comportamento, uma atitude minha que não tem nada de errado? Estão entendendo, irmãos? Semana passada eu fui dar uma carona com uma jovem, fazendo um BlaBlaCar para voltar para casa. E aí ela falou: você pode me buscar aqui? Eu olhei, estava 2 quilômetros. Eu falei: vou te pegar.
continuar pecador e corre um grande risco de estar vindo para a igreja e chegar naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome eu frequentei tantos cultos, eu ia lá para a church, junto com os meus amigos e dava glória a Deus e batia palminha, e ele vai virar para você e falar: apartai-vos de mim, vocês aí, eu nem te conheço, eu nem te conheço. É um risco, irmãos, se nós não tivermos o entendimento e a consciência de quem nós somos no Senhor e para que o Senhor nos chamou. Então eu queria separar tudo isso e falar apenas de uma coisa hoje. Será que você é igreja? E aí nós vamos falar algumas coisas que a igreja é e algumas coisas que a igreja não é. E aí você entra ou não entra no pacote e você escolhe: poxa, pastor, realmente eu estou em débito com isso daí. Vou falar: amém, eu também, algumas eu também estou. Eu li aqui, irmãos, o pastor que eu gosto muito de ouvir ele falando, ele fala que o ouvido perto da boca dele, o mais próximo ouvido que tem perto da boca dele é o próprio ouvido dele. Então eu estou ouvindo antes de você ainda. E primeiro corta para mim, e eu acho que é por isso que eu choro tanto. Por Deus, irmãos, é por isso que eu choro tanto. Estou em casa lá, estou lendo, estou na fábrica lá, estou lendo, eu falo: Deus, eu sou ruim, me muda, Senhor, se o Senhor me mudar. Mas Deus, ele tem interesse em me mudar, ele tem interesse em te mudar também, amém? O Senhor tem interesse em te mudar. A pergunta é: você tem interesse em mudar? Ou você quer continuar com cara de traquinas? Azedo? Você tem interesse em mudar? Tem? Ou, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Então eu queria desmistificar algumas coisas e aproveitar essa chuvinha gostosa, olha que chuvinha gostosa, e trazer alguns princípios para nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nessa introdução ainda. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que frase gostosa. Você sabia que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Você sabia que Ele habita dentro de vocês? Você sabia que você é templo e habitação do Altíssimo? E Deus de tantos lugares para escolher, o Espírito de tantos lugares para habitar, Ele escolheu habitar dentro de mim. Tanto lugar eu fui selecionado, meu Deus do céu, eu fui selecionado para que Ele habitasse dentro de mim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês são templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês. Segundo ponto, rápido, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Uau! Deixa sempre aí, tá bom? Deixa sempre aí. Olha que gostoso que é esse estilo de adoração. Essa é a verdadeira forma de adorar. Tudo que eu faço com o meu corpo e para o meu corpo, ele soa como uma expressão de adoração ao Senhor. Isso é lindo demais. Isso é gostoso de saber. Suplico-lhes, entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo. Mas pastor, é um sacrifício guardar todo o meu corpo para o Senhor. Amém? O meu também é. É um sacrifício diário. É um sacrifício diário. Aí pensa no sacrifício que dá prazer. Pensa no sacrifício bom. Do tipo que Deus considera agradável. Então, irmãos, nem o nosso corpo é nosso. Ele também serve para a glória de Deus.
até o nosso corpo serve para a glória de Deus. Então, ser igreja, eu sendo igreja, tendo o Espírito Santo habitando em mim, eu tenho que prezar também pelo meu corpo. Eu tenho que prezar pelo cuidado com ele. E aí eu queria falar um pouco da igreja, na antiga aliança e da igreja na nova aliança. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 25, versículo 8, Êxodo 25, 8, Deus escolheu habitar no santuário. Lá na antiga aliança, Deus não habitava dentro de nós, dentro das pessoas, Ele habitava no ambiente, no santuário. Lá na antiga aliança era um santuário. Então, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. É no meio desse santuário que o Senhor habitava. Já no Novo Testamento, muda. O Senhor, através do Santo Espírito, decide habitar em nós. Efésios capítulo 2, versículo 21. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Põe 22, por favor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Deixa eu pegar um gancho aqui, eu preferi de amarelinho aqui que eu achei lindo. Em outra versão vai falar, também NVT, depois da NVI, diz assim, ó, vocês também estão sendo edificados juntos. Se você olhar na versão NVT, está falando sempre no plural. Na NVI, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Irmãos, já no Novo Testamento, nós precisamos fazer uma breve separação. Por quê? Porque a Bíblia diz que o véu do templo, depois que Cristo morre, ele se rasga de alto a baixo. E já não resta mais para nós uma separação entre se achegar diante de Deus. No entanto, ele diz assim, ó, portanto, entre com ousadia no Santo dos Santos. Entre com ousadia. O Espírito já está em você. Você já é templo. Deus já faz morar, o Espírito já habita em você. Então, em cima disso, eu preciso tomar cuidado e ter a responsabilidade de andar como quem vive com o Espírito dentro de si. E aqui fala de uma coisa que nós vamos falar o tempo todo. Estão sendo edificados separadamente. Isso não vai ver. Nós vamos ver vários textos que vai sempre tratar do tema. Estão sendo edificados juntos. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Os grandes teólogos, eles dizem que o discipulado que os discípulos tiveram com Cristo, ele corresponde a aproximadamente uns 30 anos de seminário. Se eu pegar um de vocês, você entrar, ficar 30 anos no seminário, você ficar 3 anos do lado de Jesus, adivinha onde você aprendeu mais? Jesus, ele usava a metodologia Senai. Para quem não sabe, eu dava aula na rede Senai, eu era professor de Senai. O slogan do Senai é Senai, a diferença entre aprender e aprender na prática. Esse é o slogan do Senai há muitos anos, desde quando eu ainda era criança. E olha, já faz um bocadinho já. A diferença de andar com um discipulado, a diferença de fazer parte de um discipulado, a diferença de você ter alguém para te discipular, é que você vai amadurecer e vai crescer muito mais rápido. Você vai mudar, porque olha que interessante, nele vocês também estão sendo edificados. Você sabe o que é edificado? Vou te decepcionar. Meta de vida é essa hoje. Comigo, professor.
a mãozinha, fala. Você precisa se edificar, amigo. Santo, você precisa se edificar. Você precisa ser edificado. E adivinha? Você não se edifica sozinho, irmão. Ninguém se edifica sozinho. E sabe de uma coisa? Tá aqui não, tá saindo fora de novo. Vou voltar para cá. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu e minha esposa estamos cansados de ver pessoas entrando e saindo de igreja. E eu não estou falando da pessoa mudar de igreja. Não me importa. Mas pessoas de abandonarem a fé. Porque começa a quebrar princípio nele, vocês também estão sendo edificados juntos. Eu não quero ser edificado. Pastor, eu não quero comparecer. Pastor, eu não vou. Pastor, a gente está cansado. Na mesa nós vamos conversar e falar assim: olha, já sabemos o fim disso. Isso tem um fim. Quem não quer ser edificado junto com o corpo? Nós vamos falar mais. Quem não quer ser edificado junto com o corpo, morre. É quebra de princípio. Se você quebrar o princípio, não tem como. O princípio ele vai te quebrar. Eu preciso de você. Eu preciso. Eu não venho para cá. Meu Deus vai me pegar aí. Não, eu preciso de edificação. Meus filhos, eles não voltam em culto. Por quê? Porque senão vocês não vão receber edificação. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Simples assim. Com um propósito. Ou propósito. Gente, vamos fazer exegese junto aqui, tranquilinho. Mas para quê, pastor? Eu abri por causa disso. Eu não preciso de nenhum guru espiritual. Sabe, você é capaz de ler e de entender. Se eu perguntar para que somos edificados juntos, vocês podem me ajudar todo mundo junto a responder? A gente chama isso de parte B do versículo. 1, 2, 3 e já para. Você já está virando um teólogo. Teólogo? Que bonitinho. A edificação mútua é para isso, irmãos. Para tornar morada do Espírito. Meu Deus do céu, eu podia ficar um dia só falando disso. Atos capítulo 7, versículo 48. Atos 7, 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor. Onde eu seria o lugar de descanso? Uau! Que tipo de casa você está sendo para Deus? Que tipo de morada você é? Porque eu não estou falando apenas de morada, irmão. Fica comigo aqui, Fica comigo. Eu não estou falando apenas de morada no sentido físico da história. Podemos pegar ele tranquilamente. Mas no pensamento, no entendimento, na compreensão. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva ela tinha tudo em comum. Nós estamos falando sobre a igreja, eles tinham tudo em comum. Eles pensavam de igual modo. E quando houve um pensamento divergente, Jesus trocou o apóstolo. Pedro falou assim: Senhor, estou chamando o Senhor de Beelzebul aí, estou falando que o Senhor é príncipe dos demônios. Pedro, estou falando que você está com eles. Você pensa igual. Você pensa o quê, Pedro? Eles estão falando isso. O que você está pensando? Você está com o pensamento dividido. Sabe por que isso é interessante, irmãos? Porque o pensamento dividido acaba com todo o sistema.
mas transforme-o pela renovação da mente, tendo a mente de Cristo. Irmãos, no reino de Deus, Jesus, ele não precisa de alguém que tenha a mente do mundo. Ele precisa de alguém que tenha a mente de Cristo. É a mentalidade de Cristo, não a sua. A sua não interessa para Deus. Deixa eu ser mais pastor aqui um pouquinho. A sua mentalidade não interessa para Deus. Não, a sua não. Mas se ela for renovada e ela estiver cheia do Espírito e no Senhor, essa mentalidade, irmãos, não tem quem segure. Não tem inferno que segure ou resista a uma mente dessa. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu penso, porque os meus pensamentos, estou falando de versículo bíblico apenas, os meus pensamentos vão começar a definir como que eu vou me comportar nesse ano de 2026. Que tipo de igreja eu quero ser? Vai vir tudo através do pensamento. 7:48. Então ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém, irmãos? Amém? Podemos entrar na mensagem agora. Vocês estão comigo? Ah, mas eu vou para a igreja. Vontade de ir para a igreja. Nossa, tem que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Por esses dias a pessoa mandou mensagem para mim. Esses dias não vou dizer. A pessoa mandou no ano passado, sei lá. A pessoa mandou mensagem para mim, pastor, eu queria ir para a igreja aí com vocês, tal. Eu quero ir para a igreja, Irmãos, Deus não está preocupado se você vai para a igreja. Você já parou para pensar nisso? O que, pastor? Não! Igreja não é lugar para ir, querido. Você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai no cinema. Igreja é para você pertencer, é para você ser, pertencer. A igreja é para você pertencer, não é para você ir, irmão. Deus não precisa de ninguém que vá para a igreja, mas é um lugar para você pertencer, para você ter comunhão, para você ter coinonia, fazer parte de uma comunidade. Agora, posso eu fazer parte de uma comunidade que eu não participo? É possível? Olha a frase: eu faço parte de uma comunidade, mas eu não participo. Eu faço parte da minha família, eu pertenço à minha família, mas eu não colaboro. Não lavo um prato. Você faz parte dessa família? Você está brincadeira? Não, eu não passo na vassoura. Você faz parte dessa família? Eu não vou nem na cama. De verdade, você faz parte dessa família? Igreja não é diferente, irmãos. Se eu pertenço à minha família, eu preciso colaborar com ela para que ela cresça, se fortaleça. É impossível eu pertencer a uma família e não querer fazer com que ela cresça. É impossível pertencer a uma família e ser participante da alegria e da tristeza, irmãos. É impossível. Se a família se alegra, eu me alegro. Princípio. Olha lá, eu estou bem aqui. Olha que princípio gostoso. Para quem pertence? Alegrai com quem? Obrigado pelo coral lindo e maravilhoso. Mas como que eu vou compartilhar da minha alegria com você se você não comparece? Explica para mim. Como que você vai se alegrar? Osmose? Vou dar um pensamento lá. Pensa aí, ó. Nossa, que a mensagem do pastor Paulo está felizão. Não tem como. Impossível. Impossível. Irmãos, tudo que vocês estão vendo aqui é um prédio, uma estrutura que serve para nos abrigar. Para que na chuva a gente
21. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Segura aí, por favor. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão. Não dá para ser igreja no singular. A igreja, ela é feita de plural. A igreja não é feita de pessoas que adoram o templo. A adoração, ela começa desde a hora que você acorda. Se comemos, se bebemos ou se fazemos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Se eu acordo, é para a glória de Deus. Se eu ando, é para a glória de Deus. Se eu trabalho, é para a glória de Deus. Tudo, irmãos. Os verdadeiros adoradores usam o seu corpo, que é templo do Espírito, para que toda a forma de viver dele adore a Deus. Eu ando de patins adorando a Deus, irmãos. Oh, irmãos. Eu trabalho adorando a Deus. Eu dirijo adorando a Deus. Eu comungo adorando a Deus. Eu cozinho é para adorar a Deus. Tudo que você faz, você precisa fazer com uma forma. Adorando a Deus. Adorando o Senhor. Não tem outra expressão. E não adianta querer usar esse ambiente para você adorar a Deus. Se você tiver a mentalidade, o pensamento de que tudo que você faz é para adorar a Deus, tudo que você fizer vai ser como no mínimo, responsabilidade. No mínimo responsável. Você vai ser no mínimo responsável. Mas pastor, eu me lembro uma vez. Pastor, eu queria ir num show. Ah, é para a glória de Deus? Não, pastor, mas que é isso? Um sorriso azul, já viu o sorriso meio amarelo, né? Sorriso amarelo. É para adorar a Deus que você vai lá? É para a glória de Deus? Não, então não vai. Simples. Não pergunte o óbvio. Não faça uma pergunta querendo uma resposta. Faça uma pergunta com o copo vazio, para você ter a resposta que não te agrada, mas que vai te dar direção e muitas das vezes te trazer salvação. Faça tudo para a glória de Deus. Aquela mulher samaritana, irmãos. Ah, Jesus. Ela estava com a dúvida. Mas onde é o lugar dos adoradores? Perguntou para Jesus. Jesus falou: meu, você não está entendendo. Os adoradores, eles vão adorar tanto, numa profundidade tão grande, que o objeto da adoração está dentro deles. O objeto da adoração está dentro deles. O Espírito Santo está dentro deles. Eu não consigo imaginar alguém cheio do Espírito, irmãos. Alguém cheio do Espírito. Fazer por fazer. Viver por viver. Eu tenho que ir lá na igreja. Vamos lá, o pastor sabe como é. Eu fico começando a mandar mensagem, sabe? Nossa, deixa paciência, nossa. Perguntando onde a gente está, cuidando da nossa vida. Você não costumou a dar satisfação nem para os seus pais, que dirá para o pastor. Nem para os pais dava satisfação, mas dá para o pastor por quê? Nem meu pai manda em mim, quem dirá pastor. Eu estou bem, você está comigo, irmãos?
Deixa eu pastorear você um pouquinho. A igreja verdadeira são pessoas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios carnais, não espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ei, deixa eu falar um negócio para você, irmão. A partir do momento que você está sendo utilizado como pedra viva para a edificação de uma casa, essa pedra não pode ser de qualquer maneira. Não é qualquer pedra que edifica. Nem toda pedra edifica. Para colocar sobre a fundação e fazer uma fundação e construir uma casa, essa pedra que é a pedra de edificação, ela tem que ser uma pedra diferente das demais. Formato diferente, jeito diferente, cor diferente, tamanho diferente, força diferente. Tem que ter vigor, irmãos. Não dá para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios, plural, espirituais aceitáveis a Deus. Por meio de quem? De Jesus. Tudo é por meio dele. Sem ele, nada que se foi feito, nada que foi feito teria. Eu queria falar sobre uma igreja relacional agora. Nós falamos sobre igreja aberta, vamos falar sobre igreja relacional. Hebreus 10, 24. A nossa fé não é uma fé de isolamento. Eu não posso ter uma fé isolada do meu mundo. Eu não posso ter uma fé isolada na minha casa. Eu não posso viver separado. Eu estou separado. Irmãos, isso aí é monge. Monge que vai lá para o monastério, que vai lá, se separa no ambiente lá e ele vive lá sozinho. Nós não, irmãos. Nós não tem como. Importemos uns com os outros. Simples. Simples. É de fundamental importância você se importar com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É necessário se importar uns com os outros. Então, a você que tem dificuldade de que as pessoas se intrometam na sua vida, e eu vou colocar um se intrometam na sua vida entre aspas, você vai ter dificuldade de ser igreja. Você pode frequentar uma igreja, você não vai ter dificuldade nenhuma. Entra, senta, sai, volta, entra, senta, sai, volta, não vem, falta. Tranquilo. Mas ser igreja vai ser necessário que você aprenda que as pessoas se importem com você. E isso envolve algumas coisas. Se importa com você. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Certa vez eu frequentei uma igreja, eu não pertencia a ela, eu estava em transição, estava chegando aqui na cidade. Estava chegando para Cruzeiro, eu comecei a visitar várias igrejas da minha esposa. E aí, minha esposa está ali, irmãos. E aí começamos a frequentar algumas igrejas da cidade. Eu não conhecia a Graça Abundante ainda. A Graça Abundante tinha acabado de nascer, 18 de fevereiro de 2018. Eu conheci a Graça Abundante em dezembro de 2018. Ela nasceu em fevereiro de 2018. E vim para a Graça Abundante e passei a pertencer à Graça em janeiro de 2019. 7 anos de Graça Abundante. Glória a Deus. E aí, irmãos, comecei a visitar igrejas. E aí teve uma igreja que a gente começou aí, e o pastor chegava atrasado, um culto sim, o outro também.
comigo. E o pastor faltava, o pastor chegava atrasado. E o pastor... Pergunta: você aceitaria uma igreja de pastor ausente? Hã? Doído, né? O pastor é obrigado a aceitar você faltar. É obrigado. Você não é obrigado a aceitar o pastor faltar. Eu não vou, eu me recuso a pertencer a uma igreja. O pastor está mais ausente que eu. Imagina se acha que eu faltava em tudo ali. Não, eu logo só estou aqui todos os cultos, porque não era pastor, não era diácono, não era presbítero, eu não tinha cargo nenhum, irmãos. Eu só não faltava porque eu queria receber do corpo. Receber do corpo. Porque no corpo a gente vai descobrir algumas coisas que tem no corpo. Eu não podia faltar. Eu sabia que lá em Mogi, da onde eu saí, tinha um camarada lá que me ligava e me ia treinar brasileiro. O Senhor me recolheu. Glória a Deus por isso. O Senhor levou. Importemos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tem fundamento o motivo de se importar. Não é simplesmente para cuidar da sua vida e ficar bisbilhotando. Quem vai ser um fofoqueiro. Amém, irmãos? Nós não, irmãos. Eu estou preocupado com a sua vida. Porque quando eu chegar no céu, eu quero ver você lá. Amém? Eu quero ver você lá, irmão. Com a cara de jacaré e tudo. Carinha de traquinas. Não, carinha de traquinas veio. Olha que lindo. Que bênção. Meu Deus, o Senhor é misericordioso, né? Aí Jesus lembrou para mim e falou: falei que você quer aquela graça? Eu falei que você quer aquela graça? Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Então, o relacionamento é importante. A Bíblia é um livro relacional. Se você ler os 10 mandamentos, irmãos, os 10 mandamentos estão todinho relacionados a um relacionamento. Dos homens para com os homens e dos homens para com Deus. Eu preciso me preocupar com isso. Se os 10 mandamentos, se a lei, ela se embasa em relacionamento, eu preciso me preocupar se eu estou me relacionando com a igreja ou não. Eu preciso me preocupar. Não foi à toa. Não acredito que foi à toa que Deus falou: vou colocar os mandamentos, está tudo relacionado aos relacionamentos. Mateus 22, 37. Irmãos, rapidinho, deixa eu abrir um parênteses aqui. O pregador, geralmente que ministra, ele tem uma responsabilidade muito grande, principalmente no que diz respeito ao timing, o tempo que vai demorar para aparecer aqui. Olha o que eu fiz aqui na hora. Não foi intencional, mas eu fiz. Mateus 22, 37. O meu pensamento: nossa, não estava ainda. Acabei de pedir, cara. Tem que dar um tempinho para o camarada ir lá procurar e clicar, sabe? Às vezes a gente fica olhando lá, né? Ó, lá da pessoa. Eu fiz isso aqui agora. Eu já falei com o Daniel já em casa, né? Nossa, Daniel, às vezes eu mato vocês, né? Mateus 22, não está aí ainda. Então, os santos aí de cima que me perdoem, Mídia, me perdoem, eu amo vocês. Vocês me zoam, mas eu amo vocês. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Próximo. Relacionamento. Próximo. Este é o primeiro maior mandamento. Próximo. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como você mesmo. Irmãos, quem que namora casado? Você não namora, não, filho? Participa da gente, obrigado. Cadê? Já temos relação. Fazer relação. Eu dou a mão, a relação em mim. Irmãos, eu amo meu cônjuge, a minha namorada, amo meu namorado. Eu quero estar perto dele, amém? Quer ou não quer? Eu vi uma vez um rapaz, ele quis caminhar 370 quilômetros para ver a namorada.
Eu não consigo entender essa conta. Eu entendo, irmãos, que tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Eu entendo. Mas eu não sou obrigado a concordar. Biblicamente falando, você precisa ser um ser relacional. A igreja é uma igreja que se relaciona, amém? Amém? Olha como Deus é inteligente, né? Olha a sabedoria de Deus. Ama, se relacione com Deus. Ama e se relacione com o próximo. Isso é ser igreja. Uma igreja que não se relaciona, se você não se relaciona, você vai ter dificuldade de ser igreja. Você pode não viver uma igreja, mas pertencer a ela, você é muito pouco provável que você pertence a ela. Por quê? Porque é nos relacionamentos que um amigo afia o outro. É na intencionalidade dos relacionamentos que nós reafirmamos a nossa comunhão. Irmãos, Deus nos chama para nos relacionarmos. E aí, irmãos, certa vez um menino chegou para mim, falou: pastor, nós estamos longe aí, ó, queria que você me pastoreasse. Como assim, filho? Não dá, não. Cheguei ao pé lá, tudo. Você tão longe não, o senhor tem que pastorear aí. Ele tem como te pastorear pela internet, pô. Não tem como. Você precisa pertencer a uma igreja e fazer parte de um corpo. Não fica isolado, não. Você já morreu, do jeito que tá, você já está morto, cara. Liberdade, né, para conversar comigo. Sozinho, isolado, eu quero ficar aqui. Não tem como, cara. Não tem como, é impossível. É impossível. Mas procure uma igreja. Irmão, tem igreja para tudo quanto é tipo de gente. A esposa que falava isso. Falava, tadinha, não fala. Misericórdia. Os pais falam isso, Senhor, tem igreja para quem tem a prancha, que gosta do surf. Tem igreja para quem precisa de um relacionamento mais apertado, né? Te obriga a entrar num padrão. Tem igreja para quem quer ser mais aberto, mais à vontade. Tem igreja da parede preta, da parede branca, da parede azul. O que mais tem igreja? O que não pode ter é quem não pertence a ela. Jesus, ele não morreu pela graça abundante, amém? Amém? Não é essa graça abundante. Irmão, nós vamos ver povo de tudo quanto é igreja, os de terno, os sem terno, os de sunga, vai ter tudo lá, vai estar tudo lá na glória, irmãos. Vai estar tudo na glória, irmãos. Não, Deus morreu pelos filhos, todos quando receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É os que creem no seu nome. Mas eu preciso ter e ser relacionado. Fala para o vizinho aí. Você é relacional? Fala para o vizinho. Sabe qual que é o grande problema do relacionamento? Quando a gente entra no relacionamento, o que acontece é que nós encontrarmos os sinceros. Os que amam de verdade são sinceros. Uau! Obrigado, Espírito Santo. Até importa que haja em 1 Coríntios 2, 27, 2. Até importa que haja entre vós dissensões, divisões e outras versões, se você pegar o meio da revista corrigida, até importa que haja entre vós heresias. Para os que, ajuda aí, Mídia. Para os que são sinceros, que se manifestam. É importante você fazer parte de um relacionamento onde os sinceros não chamam você para falar. Deixa eu contar um negócio. Mau hálito chegou e parou, hein? Tá azedo lá. Com o suorzinho bem seco. Mesmo que eu falou disso. Achei lindo. Chorei de rir. Verdade. É o sincero. É o sincero, irmãos. Meu Deus. Pô, tá sujinho aí, ó. Não limpadinho no bigode. Pode ir sujo aí. Escorrer alguma coisa aí. É o sincero, irmãos.
Se você não quer mudar, não se relacione. Se você quer crescer, amadurecer e viver o melhor de Deus, seja relacionado nesse ano de 2026, pelo amor de Deus. Mas pastor, eu já amadureci muito. Ninguém é tão maduro o suficiente a ponto de atingir a plenitude da graça e da sabedoria de Deus. Sigamos e prossigamos em seguir ao Senhor, amém? Amém? Eu vou estar velhinho sendo pastoreado por uma juventude, irmãos. Sendo cuidado por uma juventude. Sigamos, pois é, olha, em 1 Coríntios, pois é necessário que haja divergência entre vocês que têm a igreja. É importante ter, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Eu estou vendo, não estou nem ligando. Que relacionamento é esse? Eu estou vendo o irmãozinho mentindo, não estou nem ligando. É isso? Está de brincadeira? Conversa é essa? Sai para lá. Não existe isso não. Não perde de mim não. E outro irmão, da mesma maneira que eu sou sincero, eu dou liberdade para que sejam sinceros comigo. Quem é meu amigo convive comigo sabe disso. Precisamos ser. Eu não sou Deus, irmãos. Misericórdia. Amém, irmãos? Importante nos relacionarmos. Não podemos viver isoladamente. A Bíblia mostra que devemos ter relacionamento com Deus e com as pessoas. Agora, 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. A internet, irmãos, nos dá ferramentas extraordinárias. Nós temos um pastor que está lá nos Estados Unidos e que de vez em quando entra numa live com a gente, numa reunião, igual nós já participamos, e ele derrama sobre a nossa vida. Nós estamos aqui e conseguimos nos comunicar com ele lá. Isso é maravilhoso acontecer, isso tudo faz parte, mas não dá para substituir, no meio dessa tecnologia toda, o acompanhamento online, o vida na vida. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Nós precisamos ser membros de um corpo. Precisamos participar e sermos participantes. Não tem como eu ser igreja em casa, mas eu sou lá da graça abundante. Eu dou um dízimo lá, olha que maravilha. Manda online, irmão, amém, nós recebemos. De braços abertos. E precisamos. Claro, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você pertença. Seja igreja, não frequente igreja. Você precisa ser um membro de um corpo. Não dá, não tem como ser igreja e não ser membro de um corpo. As ferramentas digitais, elas vão somar e multiplicar, mas elas nunca vão substituir o relacionamento. E aí, você está bem? Não, estou bem, pastor, não fui assistir aí, estou meio cansado, estava trabalhando muito, mas estou assistindo tudo. Não entendeu nada que é ser igreja. Não estou dizendo que você não deve assistir, senão você está falando, para de transmitir, né, pastor? Não estou dizendo que você não deve assistir, mas eu estou dizendo que isso não pode substituir. Não tem como isso substituir. Eclesiastes 4, 9. Meu Deus. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E 10 agora, né? Se não cair, e o 10? Se cair, nenhum levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Quer ver só? Rapidamente. Olha um senso muito legal. Quem aqui já ficou desanimadão de vir para a igreja? Não, olhem, vocês têm que olhar, olha aí. Olha. Você não pode.
Você desanimou, não vai deitar, irmão. Irmãos, todo mundo desanima um dia, uma hora. Mas é melhor ser dois. É melhor você ter alguém para você ter liberdade. Quando você estiver desanimadão, ele vai falar assim: eu também estou, mas vamos lá, mais dois lá, cara, tranquilo. Vamos lá. Vamos levantar, vamos meter marcha, porque não dá para nós ficar aqui, não. Certa vez eu fui falar com o irmão e ele estava desanimado, eu não sabia, ele também estava. Sem elemento nenhum na vida, eu cheguei para o irmão, estou muito desanimado, eu estou indo para a igreja. Ele falou: nossa, irmão, pior que eu estou na mesma vibe. Eu falei: não estou. O seu cavalo, eu estou falando que você precisa me animar. Eu vou falar que você me joga no chão e pisa. Eu falei para você me animar. Ele falou para o cara errado, então. Eu vou procurar alguém. Por quê, irmão? Porque eu não posso ficar desanimado, irmão. Eu não posso. Eu fiquei, amém, lembra do drogado lá, do pessoal da clínica lá? Eu estou, amém, eu tenho a consciência que eu estou, é uma fase, é um momento, então eu vou procurar alguém. Ué, é melhor ser dois do que um, porque se um estiver tropeçando e trabalhando, vem o outro e ajuda a levantar. Simples assim. Amém, irmãos? Eu vou falar agora um pouquinho sobre discipulado. Atos capítulo 2, versículo 46. A igreja do Novo Testamento, ela se reunia em pequenos ambientes. E naqueles pequenos ambientes, eles derramavam sobre os outros, todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Participante. Simples assim. Se reuniam todos os dias e tinham ali em comum. Mas se reuniam. Mas se permitiam reunir. Isso é igreja. Se você está dentro deste crivo, amém. Se não tem, venha para ele em nome de Jesus. Venha para ele nesse ano de 2026 em nome de Jesus. Eu preciso de você, irmão. Você acha que você não tem nada para me ensinar, não? Não? O Cristo que habita em você é menor do que o que habita em mim? Ou o que habita em mim é tão superior ao que habita em você? Oh, grande pastor Borges. Não! Não existe isso. Tem uma parte de Cristo em você que eu também quero receber dela. Eu quero participar disso. Marcos capítulo 3, versículo 14. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados para pregar. Então o Senhor escolheu 12 e mandou-os cada um ficar em casa. Chamou eles de discipulado. Chamou eles para fazer parte da vida de Deus. Um Deus que chama pessoas para fazer parte de sua vida. E o que é mais interessante, irmãos, lembra lá no começo que nós falamos que onde ele habita mesmo? Onde ele habita? Em nós. Se ele habita em nós, adivinha a maneira mais prática de eu me relacionar com Deus? Adivinha? Não, Manuel, Deus está com você, o Espírito Santo está dentro de você, Manuel. E eu quero me relacionar mais com o Senhor, com o seu Espírito. Adivinha qual que é a maneira mais prática de eu viver isso? Você pode espiritualizar e falar aí no seu quarto e fecha a porta. Amém? Mas Tiago capítulo 5 diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros
você vai ser liberto, vai curado do que você ficou doente, pastor? Na cara de traquinas. Você vai ser curado. Você vai ser mais amável, sabe? Você vai se parecer mais com Jesus. Você vai permitir que as pessoas toquem você. Eu não estou falando fisicamente. Estou falando aqui. Eu estou em paz comigo. Você vai perder um pouco da vaidade, sabe? Sabe aquele defeitinho que todo mundo carrega um pouco de querer esconder? Esconder os erros. Fica perto de mim, irmão. Primeiro, você não vai nem conseguir dormir comigo. Insuportável. 95 decibéis de ronco. Você acha que você vai gritar? Nem fone, só lembra. E um outro rapaz de gente boa aí que eu gostei. Que suporta. Fora isso, não aguenta, irmãos. Suportável. Onde eu estava? Eu falei um versículo, eu acho. Atos 2,46. Se eu não falei, me pergunto. Agora, se eu falei, tá bom. Atos 2,46. Todos os dias continuava a se reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Acho que eu já até li. Eu já li. Então você se perdoa. E me perdoa. Marcos 3,14, acho que era isso, né? O discipulado acontece em proximidade. Escolheu os 12, designou eles para que estivessem junto com eles. Era isso que eu estava falando. Escolheu 12 para se relacionar, irmãos. Sabe como que os discípulos cresciam? Se relacionando. Eu fico imaginando Pedro bruto, olhando para João lá de chapeguinho no colo de Jesus ali, deitado. Os caras deitados ali, sai para lá. Conviver com as diferenças. Porque quando você começa a conviver no discipulado, primeira coisa que você descobre, marca aí na sua agenda aí. Marca lá na sua agenda. Primeira coisa que você descobre no discipulado é que você tem um cisco tão grande no seu olho que ele parece uma trave. Primeira coisa, Deus falou assim: olha, por que te incomoda tanto o cisco que está no olho do seu irmão e você não enxerga a trave que está no seu olho? Está dizendo que é relacionamento. Duas pessoas se relacionando. Vou pegar isso aqui dizendo que está pertinho de mim. Imagina, um cisco no olho da Isa. Eu olho e vou enxergar o quê? Um cisco. Amém, irmãos? O mesmo cisco que estava no olho da Isa, está no meu olho agora. Vamos para o exercício? Todo mundo dedinho para frente lá. Tem que correr para acordar. Dedinho para frente. Lá no olho do irmão lá, então isso é um cisco. Quando esse cisco vem no meu olho, põe no olho agora, virou o que agora? Uma trave. Um cisco no seu olho é uma trave gigante. Sabe o que isso quer dizer? Que cisco no olho todo mundo tem. Só que no olho dos outros é um cisco e você está incomodado, mas o seu que é uma trave você não se importa. Você para de olhar um pouco para os outros e olha mais para si mesmo. Você vai enxergar mais defeito em você do que no outro. Pensa em alguém que você tem dificuldade de se relacionar. Pensa. Pensou? Nossa, difícil. Um cara chato, esse pastor é chato demais. Cara de borracha, não consigo ficar perdendo. Imagina que tem alguém que pensa a mesma coisa sobre você. Imagina, irmãos. Pode ter. Mas sabe onde essas vaidades acabam? Então escolheu 12, aqui
também designou apóstolos para que estivessem comigo. Escolheu 12 para tratar, e vocês vão ficar perto de mim agora. Vocês vão descobrir que perfeito é apenas um. Aleluia. 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 Você descobre que o chato do rolê não é os outros, às vezes é você. 1 Coríntios 14, 26. Tem mandamentos que é impossível de cumprirmos aqui na igreja. Por isso que nós falamos do relacionar, do se relacionar. 14:23. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês são loucos. É isso mesmo? 26 eu falei 23, me perdoe, se não se perdoe. 23, 14, 23, 26, perdão. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, a um tem interpretação, tudo seja feito para a edificação de quem? Edificação da igreja. Edificação da igreja, templo, parede, ou das pessoas que estão se reunindo? Irmãos, quando você se reúne, você vai se parecer mais com o seu irmão. Amém? E se ele se parecer com Cristo, você corre um grande risco de se parecer mais com Cristo. É muito inteligente o Evangelho, cara. O Evangelho é muito inteligente. Deus coloca o Espírito dele para habitar em outro e fala: chega junto, se aproxima. Mas do mal com ele, eu falo com ele, é chatinho, mas eu estou nele. E com ele estamos juntos. Se você for junto com ele, vai dar match isso aí. Vai ficar bom. Então, como vocês se reúnem? Irmãos, um negócio para irmãos. Quando era do mundo, quando era perdido, poxa, eu gostava muito de me reunir com o mundo, mas eu não tinha nada para me dar. Era muito ruim. Era ruim, irmão. No final, todo o rolê, no final era morte. Todo o rolê era morte. Mas quando você se reúne com os santos, todo o rolê no final é vida. No final é abundância de vida. No final nós saímos de lá felizinho. Por quê? Porque vimos Cristo na vida de tantos outros. Jesus. Caminhando no final, o pessoal do louvor pode vir à frente, por gentileza. Crescimento espiritual. Relacionamentos produzem maturidade. 1 Coríntios 11, 19. Já lemos esse, muito obrigado. Falamos lá atrás. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Desenvolvimento do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Continue, por favor. Mansidão, domínio próprio. Na comunhão a gente desenvolve o fruto do Espírito. Impossível você desenvolver aqueles dons, aquelas habilidades sozinho. Impossível. Impossível você desenvolver aquilo num ambiente onde as pessoas não te amam como no ambiente dos filhos de Deus te amam. Eu quero dizer ambiente de igreja.
comunhão com os santos, comunhão e edificação entre nós. E por fim, irmãos, para concluirmos, tudo isso, quando nós vivemos em comunhão, uns com os outros, nós passamos a dar fruto. Aí o nosso fruto começa a mudar de cor. Nosso fruto começa a mudar, inclusive, de sabor. João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. 1 Pedro 4:10. Esse é pesado. 1 Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir. Isso é pesado demais. Irmãos, o que no Espírito o Senhor colocou no meu coração desde a semana, talvez semana retrasada, desde o ano passado, na verdade, mas que a semana passada começou a queimar mais forte. Construir. Eu não quero desconstruir nada. Eu aprendi com um sábio certa vez que para você denunciar que uma torre está torta, você não precisa apontar para ela e falar: olha, essa torre está absurdamente torta. O sábio disse: construa uma torre bem reta do lado daquela torre torta. E todos vão ver que aquela torre realmente é torta porque tem uma reta do lado. Trocando miúdos, meu objetivo é construir para você na sua mente, o seu intelecto, sabe? Construir a sua mente, para que isso venha escorrer da mente para o seu coração. Que você precisa ser igreja. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente. Meu Deus, fidelidade na administração do dom. Fala mais uma vez por isso. Deus te deu um dom. Deus te deu um dom. Você é responsável por ele. É sua responsabilidade administrar esse dom. E meu Deus, quando isso é feito com zelo, soa como água suave agradável às narinas do Senhor. Você é administrador fiel desse dom. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não ouvintes apenas. E por fim, o último, Efésios 4:16. Efésios 4:16, para finalizarmos. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Tem alguém esperando você realizar a sua função para ser edificado. Tem alguém esperando você realizar, executar, exercer o dom que Deus te deu para essa pessoa ser edificada. Irmão, eu não fui chamado para ser o agente de edificação. Eu tenho plena convicção que essa não é minha responsabilidade. Eu creio muito no que diz a Bíblia, que há um corpo de Cristo responsável. Por isso eu disse lá atrás que eu tenho um pouco de dificuldade com as minhas agendas e procuro buscá-la com cabalmente. Porque eu tenho certeza que tem alguém, isso não é porque eu sou pastor. Já falei com os irmãos aqui em outro mundo. Era apenas eu e um garoto, ambos com 18 anos de idade. Bruno Daniel de Bastos, meu irmão em Cristo. Deus colocou apenas aquele menino para mim ser um agente de edificação para a vida dele. E assim fomos por anos. Longos anos. No outro momento, Deus
me enviou um outro rapaz, Antônio José de Andrade. Ele era agente de edificação para a vida dele. Por que eu estou falando isso? Quem Deus te colocou para você edificar? Qual o dom que Deus te deu que vai servir como edificação para uma outra estrutura? Mas pastor, eu não sei edificar ninguém. Se você tem o Espírito, meu irmão, acabou. Acabou. Acabou, não pode jorrar duas águas da mesma fonte. É impossível jorrar. E eu falei isso no ano passado também, não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Não dá para sair coisas boas e coisas ruins. Tudo é bom, tudo é bênção, irmão. Não tem como sair maldição. Impossível. Então, seja você. Deus respeita a sua característica do jeitinho que ela é. Tem um que mexe mais os braços. Tem um que fica com o braço mais encolhido. Deus não está preocupado com isso daí, não. Deus está preocupado se você vai ou não ser igreja. É isso que Deus quer saber neste ano de você. Você vai ser igreja